Shalom, shalom, amada família Bessorá, shalom, amigos queridos, que alegria estarmos nesse dia reunidos, caminhando junto a Cristo em mais um dia de oração, 33º dia de oração. Louvado seja o Senhor, e temos caminhado junto ao nosso Mestre, cobertos pelo seu rastro de amor, e nesse momento estamos sentados aos seus pés, ouvindo as suas palavras, discernindo pelo Espírito, colocando em prática, e nós vamos vendo como os nossos pensamentos, os mais profundos, eles são descortinados e eles se tornam explícitos ao nosso Senhor, os anseios da nossa alma. Nós somos constrangidos pelo Senhor, nós somos surpreendidos. Por quê? Porque o Senhor, com olhos de fogo, Ele nos vê, Ele esquadrinha o nosso coração. E nós somos denunciados a nós mesmos, para fazermos uma reflexão pessoal, para vasculharmos o nosso interior, vasculharmos a nossa vida. Se precisarmos ter o nosso caráter transformado ao caráter de Cristo, termos nossa vida modificada, nossa mente, o nosso coração, para sermos a cada dia mais pessoas parecidas com Cristo, mais parecidas com Cristo, sermos melhores, não melhores para sermos melhores que os outros, mas sermos pessoas melhores, com a dádiva da bondade do Senhor sobre nós, sermos pessoas como seres humanos foram criados para sermos humanos, amarmos, cuidarmos uns dos outros. E hoje vamos para mais um pouquinho do Sermão do Monte, aquilo que o Mestre nos fala, e se ele sentou-se para nos ensinar, que nos sentemos para ouvir, para aprender e para praticar. Começamos a falar sobre a humildade, falar sobre a mansidão, falar sobre sermos pacificadores e reconhecermos principalmente que quanto o Senhor Ele valoriza como nosso rabi, que a gente aprenda do reino dos céus, que a gente aprenda dele, com ele e a forma como ele é, como se ele se demonstra à humanidade. O nosso Senhor. Em João, capítulo 8, está escrito assim, quando Cristo nos diz: eu sou a luz do mundo, e se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho quando no Sermão do Monte o Senhor nos chama a ser luz. Vamos pensar um pouquinho sobre algumas coisas. Se nós estivermos no escuro, muda alguma coisa nas nossas vidas? Por exemplo, se eu colocar o dedinho aqui, ficou escuro. Eu deixei de estar aqui? Deixei de estar fazendo vídeo? Não, continua tudo aqui, apenas não estamos vendo. Quando o Senhor ele é a luz, ele diz: eu sou a luz. Ele está dizendo que ele vai revelar o mundo, as pessoas e as coisas como elas de fato são na sua existência, como elas estão posicionadas no universo, qual a sua grandeza, qual a sua forma de ação, qual a perspectiva. Então o Senhor, ele sendo a luz, ele revela, ele nos revela. É a mesma coisa quando entramos na nossa casa, se a luz está apagada, todas as coisas estão no lugar, a mesa, a cadeira, o sofá. Com a luz apagada, a gente corre o risco, por exemplo, de dar um tropeção no sofá, né? Bater a canela na mesinha, ou seja, uma coisa que é boa, a mesinha, o sofá, uma cadeira, a mesa da cozinha. Na escuridão, sem a gente ver onde ela está, qual o posicionamento que ela está, a gente corre o risco dela nos machucar, de nós nos machucarmos nela. Quando a gente olha para o contexto universo, a obra, a criação maravilhosa do Senhor, sem trazer a luz, pode ser que a gente não enxergue as maravilhas que o Senhor fez. E é tão bonito porque
Porque é bonito pensarmos sobre isso. Peraí, é bonito pensarmos sobre isso. Deixa eu terminar a frase. Às vezes o meu pensamento vai mais rápido do que as palavras. É bonito nós pensarmos em toda a obra do Senhor e a primeira, né, quando o Senhor diz assim, haja luz, haja luz. Haja um vislumbre sobre toda a existência. Haja um vislumbre sobre todas as coisas. Porque em densas trevas tudo está ali e de repente muitas coisas boas estão, mas elas estão obscurecidas pelas trevas. E quando eu digo haja luz, eu vejo onde cada coisa está e eu posso colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, que haja luz do Cristo nos nossos pensamentos, que haja luz de Cristo na nossa casa, que haja luz da palavra do Senhor sobre nossas vidas, que a gente vá colocando no lugar cada coisa, onde cada coisa deve estar. E assim vem a Shalom do Senhor, pois as coisas se organizam, vão para os seus devidos lugares, não é? O Senhor não gosta, eu vou usar essa palavra gosta, tá? O Senhor não gosta do caos, não é? As coisas do Senhor, elas são organizadas. Quando o Senhor diz, haja luz, e dali para frente Ele vai organizando cada coisa. Assim também, nós, na nossa casa, por exemplo, não é gostoso quando cada coisa vai para o seu lugar e tudo se torna um ambiente organizado, tudo fica mais nítido, tudo fica mais respirável, a paz entra na nossa mente. O fato, às vezes, da gente organizar um guarda-roupa, organizar um armário, parece que tudo fica tão gostoso, não é verdade? Agora, vamos pensar nisso no mundo espiritual, quando a luz de Cristo adentra nossas mentes, o nosso coração, e nós vamos colocando cada coisa espiritual no seu lugar. Um momento de oração, um momento de intercessão, um momento de falarmos da nossa família com amor para o Senhor Jesus. A luz do Senhor vai colocando cada coisa no seu devido lugar, o momento de lermos a palavra, tudo vai sendo colocado no lugar. E queridos, muitas vezes as coisas são meio obscurecidas por conta da nossa vivência diária, por conta dos sofrimentos que nós passamos, às vezes o dia a dia, né? E às vezes assim as coisas um pouco ríspidas do dia a dia acontecendo, faz com que às vezes a gente crie algumas cascas sobre nós e essas cascas obscureçam um pouco a luz de Cristo sobre nossa vida. Por isso é importante, vamos ler o que o Senhor nos diz. Já pensou um abajur todo bonito e a gente colocando várias toalhas sobre o abajur? A gente obscurece a luz dele. E às vezes a nossa vida, a gente permite que as circunstâncias diárias obscureçam um pouco aquilo que o Senhor tem para nós e para a nossa vida. Coloquei o óculos aqui para ler a passagem do Senhor, mas vamos lembrar sempre de quê? De que Cristo é revelado, lembra lá em Apocalipse, com olhos, né, de fogo, olhos como que de fogo. Então Cristo nos esquadrinha. Aí ele sabe que por baixo das cascas, e as cascas precisam ser retiradas, ali tem uma luz, e uma luz muito abençoada do Senhor. Tem uma fagulha divina acesa pelo Espírito Santo. Olha que lindo, Mateus capítulo 5, parte do Sermão do Monte, nos diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. E não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, a lâmpada é colocada num pedestal onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar para que todas as vejam e louvem ao seu Pai que está nos céus. Então, amados, Cristo, Ele nos chama para quê? Para que as nossas palavras, as nossas ações, os nossos gestos, as nossas atitudes revelem o Pai, revelem a Deus. Assim como Cristo é a luz do mundo e a luz vem para revelar o que já está,
não é? Então, eu acendi a luz, né? Lembra, eu fiz a brincadeira aqui, ó, apaguei a luz, tchum, acendi a luz. Eu só revelei o que já está. Eu estou aqui, ali tem um sofá, tem um cestinho com flor, tem sofá, tem almofada. Só revelei o que já está aqui. Então, sermos a luz, sermos a luz de Cristo, a luz do mundo, a luz do Senhor, é revelarmos o que já existe. Existe uma humanidade amada por Deus, as pessoas amadas pelo Senhor, com tantas coisas boas em si que precisam ser trazidas à tona. E é tão bonito porque no próprio Sermão do Monte o Senhor nos chama em Mateus 6 e nos diz assim: os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E a luz que há em vocês, se for escuridão, como profunda é essa escuridão. Então veja que eu coloco o meu óculos para ler a palavra. Imagina assim, o meu óculos ele me revela melhor as letrinhas. Elas ficam mais legíveis para mim. Se eu estivesse com o óculos com a lente alaranjada, a hora que eu coloco, eu enxergaria as coisas alaranjadas. Uma lente verde enxergaria as coisas esverdeadas. Agora, se eu estivesse com uma lente escura, enxergaria as coisas, né? Como a gente coloca um óculos de sol para proteger os nossos olhos e aquilo nos traz o quê? Um descanso. Agora, imagine assim, que eu estivesse com os óculos totalmente vendados, e eu não estivesse enxergando nada. Então, o Senhor nos chama assim, para que a gente olhe com os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo. E aí nós vamos olhar nossa rotina, nosso dia a dia, as coisas que temos para fazer. Vamos olhar para o nosso próximo, para o nosso irmão, com olhos de luz. Nós vamos trazer o que tem de melhor dele à tona. Nós vamos trazer o que tem de melhor nas situações à tona. Nós vamos ter discernimento. Agora, quando eu olho com olhos premeditados e olhos maldosos, aquilo já enche de densas trevas. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a acusação de Cristo na semana passada, aquelas pessoas já tinham os seus olhos para olhar para Cristo como um criminoso e condená-lo. Então, olha, aqueles olhos já estavam obscurecidos, já estavam em trevas. Então, toda a forma de agir, as palavras, os pensamentos, de achar testemunhas para, fazer um testemunho falso a respeito de Cristo, tudo aquilo já era feito de forma maldosa. Agora, quando a gente tem a luz, os nossos olhos iluminados, a gente olha para as situações e a gente consegue enxergar, sabe? Numa pedra bruta, a gente consegue enxergar a pedra preciosa que está escondidinha lá dentro, porque a gente começa a enxergar como Cristo, com os nossos olhos iluminados pelo Senhor. E com os nossos olhos iluminados pelo Senhor, nós temos uma visão do reino. O Espírito Santo se revela a nós e revela o que está ao nosso redor. E com essa revelação do Espírito Santo, nós vamos ler a passagem de Mateus 20 hoje. Aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrou e fez um pedido a Jesus. Ele lhe disse: "O que a senhora deseja?" E ela respondeu: "Declara que no teu reino os meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então lhes disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu beber?" E eles responderam: "Podemos." Jesus então disse: "Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles que foram preparados pelo meu Pai." Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos.
Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim com vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a vida em resgate por muitos. Amados, com a luz do Senhor, e quando o Senhor diz para que a gente seja a luz, o Senhor diz: vocês são a luz, nós somos a luz. E vamos ler essa passagem com a luz e vamos trazer diante do Senhor a luz de Cristo e o reino dos céus. Como é importante pensar, né, que a expectativa talvez daquelas pessoas ao ouvir Jesus falando do reino dos céus fosse pensar nos holofotes. Isso que eu gostaria muito de comentar hoje. A diferença em sermos luz e a diferença entre querermos o holofote. Sermos luz é nós revelarmos e revelar aquilo de bom que há de Deus em toda a sua obra, em toda a sua criação, na humanidade, nas pessoas, e trazer isso à tona, Como é maravilhoso, e onde a gente chega com a luz de Cristo, as coisas se revelam, elas são trazidas à tona e elas vão sendo colocadas no lugar. Agora, a diferença disso é quando a gente pensa que reino dos céus é para que nós estejamos debaixo de holofotes e ganhemos visibilidade. Então, queridos, olha como é importante nós pensarmos. Hoje nós vamos pensar 2 aspectos, né? 3 desta passagem. Primeira coisa, como não estar alinhado com Deus, pertinho de Cristo ao ponto de sentir ali, né, o ventinho das suas vestes ser coberto pelo seu rastro de amor, pela poeira das suas sandálias. Como que não caminhar junto a Cristo verdadeiramente pode fazer com que a gente tenha a visão meio turva a respeito das coisas. E uma visão meio turva a respeito das coisas faz com que a gente faça pedidos a Cristo nas nossas orações, pedimos a Deus em nome de Jesus, e os nossos pedidos, nossas orações, muitas vezes estão desalinhados com a vontade de Deus. Então, ali a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Ela faz um pedido para o Senhor. Só que o pedido dela estava desalinhado. Então, primeira coisa, vamos parar para pensar sobre isso. Se somos luz, se nossa vista foi trazida à luz pelo Espírito Santo, as nossas orações, elas vão ser voltadas ao Senhor, com direção, com firme propósito. As nossas orações virão para ser bênçãos, as nossas orações virão para trazer à tona o reino dos céus, as nossas orações virão para trazer a luz do Senhor e alcançar a humanidade, interceder, clamar com amor. As nossas orações não trarão contenda, porque a gente viu o segundo ponto, a oração, né, o pedido dela ali meio desgovernado, fez com que depois os discípulos ficassem indignados e começasse a gerar uma contenda. Então, as nossas ações, a nossa oração vem para trazer bênção, não para trazer discórdia, não para trazer contenda no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é articulado, Cristo é o cabeça, e este corpo caminha por estar plenamente articulado, estar unido, estar em comunhão, estar num propósito abençoador de trazer o reino dos céus à terra, o manifestar da glória de Deus, a reconciliação dos céus, do Pai com seus filhos. Então nós trazemos isso, não é? Ali, de certa forma, ela queria os holofotes sobre os seus filhos. E a resposta de Cristo foi assim: então, né? Eu sendo um rei, vou me assentar. O rei que entrou
né, em Jerusalém sob um jumentinho. Sabe, aqueles que se assentam, né? Já viu aqueles filmes? Eu lembro dos filmes antigos, onde tinha um rei, né? Principalmente filmes né, medievais. As pessoas mais próximas estão junto ao rei, são né, aqueles que se tem a expectativa que sejam os mais leais, que sejam aqueles que batalharão lado a lado com o rei, enfrentarão, né, as mesmas disputas, enfrentarão o inimigo junto, estarão comendo na mesma mesa, bebendo junto ao rei ali. E quantas vezes num filme alguém traz alguma coisa e serve para o rei, e aquela pessoa leal que está junto com ele pega o cálice antes que o rei beba, e ela bebe o cálice. Por quê? Porque ela quer ver se aquele cálice não está envenenado e de repente vai envenenar o seu rei. As pessoas leais, as pessoas que querem estar muito próximas ao rei. Então, o Senhor Jesus, ele traz essa perspectiva. Será que vocês, querendo se assentar à minha direita ou à minha esquerda, ou estando tão próximo de mim, vocês vão querer beber do cálice que eu vou beber? Porque muitas vezes dentro deste cálice pode estar algo mortal. Vocês vão querer participar deste cálice num sentido de entender que o Senhor, como nosso Rei, ele não estava buscando os holofotes em si, mas ao contrário, ele era o Rei que se entregaria pelo seu povo, o Rei que se entregaria pela humanidade. E essa é a pergunta dele. Vocês estão dispostos? Porque o cálice que eu vou beber é um cálice de entrega. É um cálice de entrega. Vocês estão dispostos a beber deste cálice? E ele fala, vocês beberão. Ele está dizendo, sabe, vocês vão ser, olha, súditos leais deste rei, meus discípulos, meus apóstolos. E sim, eu sei que no decorrer de toda a história, cada um de vocês beberá do mesmo cálice que eu bebi. Cada um de vocês será cheio pelo Espírito Santo, cada um de vocês se entregará, porque cada um de vocês será a própria luz que revelou a humanidade, a glória de Deus, o poder do Senhor e o reino dos céus. E quando vocês entenderem o que é ser a luz, vocês vão entender que vocês não precisam do holofote, porque vocês são a luz que traz e revela a gloriosa obra do Senhor, a luz que descortina os olhos da humanidade, a luz que traz a essência do Senhor, a luz que mostra o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável do Senhor. A luz que nos faz olhar e dizer, Senhor, como o Senhor nos ama e como é maravilhoso estar junto ao Senhor. Então, queridos, essa passagem, quando nós vemos o Sermão do Monte que nos chama a ser a luz, quando nós vemos o Senhor Jesus dizer, eu sou a luz, que a gente entenda que ser a luz, nós estamos aqui para revelar a grande obra do Senhor que já existe, mas que o mal tentou colocar em densas trevas para esconder das pessoas a maravilhosa obra de Deus. Mas nós somos chamados por Cristo a revelarmos, a acendermos a luz dos céus na terra, que as pessoas vejam a luz do Senhor, que cada um de nós, sendo luz, os nossos companheiros também sejam luz uns dos outros, e que cada um de nós, olha, eu sou uma luz, meu irmão é outra luz, meu próximo é outra luz, já somos 3 luzes, e que cada luz vá acendendo outra luz, e dali a pouco somos muitas luzes, e muitas luzes iluminam um espaço maior. Que a gente traga a luz do entendimento, que a gente traga a luz do respeito, a luz do amor, a luz do companheirismo, a luz da lealdade,
não é? Que a gente traga para este tempo a presença do reino dos céus à terra e a gente viva a essência de Cristo aonde nós estamos, com a bondade, com a gentileza, com a fé, com a alegria, com amor, a compaixão, a mansidão. Que a gente viva, que a gente olhe para uma pessoa e a luz do Senhor brilhe e reflita, né, sobre ela e reflita o que há de melhor nela. Quantas pessoas nem conseguem ver o que elas têm de bom? Que a gente possa trazer do Senhor isso, que as pessoas consigam também ver quantas coisas boas cada um tem. Temos dias difíceis? Temos. Temos dias que erramos? Temos, né, limitações? Temos muitas coisas a pedir perdão ao Senhor e a nos consertarmos com o Senhor e com o nosso próximo? Também temos, cada um de nós tem. Mas cada um de nós também tem tanta coisa boa e pode fazer tanta coisa boa que a gente faça, que a gente pratique as boas obras do Senhor, que a gente seja a luz de Cristo, que a gente revele, que a gente tenha o amor do Senhor, que a gente tenha a sua compaixão, que a gente entenda que o cálice de Cristo confrontou o mal, confrontou a maldade e Cristo nos chamou a participar desse cálice como seus discípulos leais e fiéis. Que a gente participe deste cálice sobrenatural do Senhor. Este cálice não era de um rei deste mundo, nem de um reino deste mundo. Este cálice veio para confrontar o mal, para que o mal seja expelido, para que a humanidade se reconcilie com o Pai, que o amor do Pai se estenda graciosamente, para que a gente tenha restaurado as coisas devidamente no seu lugar, como é da vontade do Senhor, que quando tudo é trazido à luz, as coisas são colocadas no lugar. Fiat lux, haja luz, haja luz, que a gente encontre a verdadeira luz, o nosso Senhor, a luz que revela todas as coisas que já existem, mas que muitas vezes foram obscurecidas. As boas coisas do Senhor, da sua boa e maravilhosa obra. Que brilhe a luz do Senhor, que brilhe e traga cura para toda a humanidade. Amados, e vamos orar agora. Vamos orar os salminhos, vamos orar o salminho 139, vamos orar o salminho colocando diante do Senhor as nossas orações. Senhor, Tu examinas o meu coração e conhece tudo a nosso respeito. Sabe quando nos sentamos, quando nos levantamos e mesmo de longe conhece os nossos pensamentos. O Senhor nos vê quando viajamos, quando descansamos, sabe tudo o que fazemos e antes mesmo de falar, o Senhor sabe o que vamos dizer. O Senhor vai adiante de nós e nos segue, coloca sobre nós a Tua mão. O Seu conhecimento é maravilhoso demais para nós, é grande demais para compreendermos. É impossível escapar do Teu Espírito, não há como fugir da Tua presença. O Senhor nos formaste no interior, nos teceste no ventre da nossa mãe. Te agradecemos, Senhor, por nos ter feito de modo tão extraordinário. As Tuas obras são maravilhosas e disso sabemos muito bem. O Senhor observava quando estávamos sendo formados em segredo, enquanto era tecido na escuridão. O Senhor nos via enquanto estávamos no ventre. Cada dia da nossa vida estava registrado em Seu livro e estabelecido, mesmo antes de existir. Como são preciosos os Teus pensamentos ao nosso respeito. Senhor, é impossível enumerá-los, não somos capazes de contá-lo. São mais numerosos que os grãos de areia. Quando acordamos, o Senhor está conosco. Examina, Senhor, conhece o nosso coração. Prova, Senhor, vê os nossos pensamentos. Mostra, Senhor, se há em nós algum caminho que Te ofende
e conduz, Senhor, ao teu caminho eterno. Entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós confiamos no Senhor e o Senhor nos ajuda. O Senhor torna a nossa inocência radiante como o amanhecer e a justiça da nossa causa como o sol do meio-dia. Nós nos aquietamos na presença do Senhor e esperamos no Senhor com paciência. Não nos preocupamos como o perverso tem prosperado, mas deixamos a ira de lado, não nos enfurecemos, não perdemos a calma, porque isso só nos traria prejuízos. Os humildes possuirão a terra, viverão em paz e em prosperidade. Senhor, que as palavras de nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, nosso Rei, nossa rocha, nosso Salvador. Obrigada, Senhor. Nos ajuda para que os nossos olhos sejam luz, para que a gente enxergue com a luz de Cristo, para que a gente enxergue nas pedras brutas os grandes tesouros escondidos, ocultos do Senhor, para que a gente revele ao mundo a sua glória, para que a gente revele ao mundo o reino dos céus, e reveladas as coisas, elas sejam colocadas no lugar, e a Shalom do Senhor reine maravilhosamente. Senhor, olhamos para dentro de nós mesmos nesta hora, com os olhos de Cristo, com a luz do Senhor. Nos esquadrinha, Senhor, para que os nossos caminhos sejam endireitados, para que o nosso caráter seja transformado ao caráter de Cristo, para que a nossa mente seja renovada no Senhor, para que o nosso coração seja colocado sobre ele um bálsamo, Senhor, não apenas o bálsamo de Gileade, que cura, Senhor, as partes externas, mas o bálsamo trazido pelo Espírito Santo, Senhor, que profundamente sara, cicatriza as feridas e nos renova, Senhor, na sua essência. Papai amado, que os nossos caminhos estejam nos caminhos do Senhor. Papai querido, que o meditar, Senhor, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. E quando não forem, Senhor, que a luz do Senhor brilhe tão forte que a gente veja que tem alguma coisa fora do lugar. Porque se meditamos ou sai da nossa boca alguma palavra que desagrada ao Senhor, é porque alguma coisa está fora do lugar. E até então as trevas estavam encobrindo, mas a partir de agora a luz do Senhor revela e tudo é colocado no lugar. E a Shalom do Senhor reina, a sua glória reina. Obrigada, Senhor, por este tempo tão maravilhoso de podermos sentar aos Teus pés. Que honra! Que honra! Que honra sentarmos aos Teus pés. Obrigada, nosso Rabi, nosso Senhor, nosso Mestre. Obrigada. Louvado seja o Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, queridos. Shalom, shalom.